como você pensou em trilhar essa linha de conteúdo? Quando que veio, você falou, putz, é isso. Cara, foi muito. Na minha visão, é uma coisa do Você fez universo, assim, sabe? faculdade? Eu fiz primeiro faculdade de Relações Internacionais, foi quando eu comecei a me encantar pela parte do comportamento humano, sabe? Certo. Porque em Relações Internacionais a gente aprende muito sobre comunicação, sobre como que a gente faz para evitar guerra, né? Então a gente precisa ter meio que esse jeito, né, para poder lidar com pessoas. Então a gente começa a aprender sobre isso. Só que eu saí de RI e fui para nutrição. E em nutrição a gente aprende muito da parte comportamental também, né? Então, como que funciona a cabeça das pessoas, o que algumas pessoas envolvem compulsão, por exemplo, e por aí vai. Uhum. Quando eu tava em RI, eu já comecei a me apaixonar um pouco mais por esse lado do comportamento humano, só que eu ia muito mais pro lado dos relacionamentos. Então, eu comecei a estudar muito e fazer vários cursos e ler livros sobre relacionamentos, principalmente afetivos. Não só porque eu gostava, mas pra resolver os meus BOs, assim. Então era uma coisa pessoal, sabe? Você Tipo, queria resolver os seus problemas também, né? queria, eu falei, cara, tá tudo dando errado de relacionamento? Se tá dando errado com todo mundo, é porque o problema não é todo mundo, o problema sou eu, porque senão daria certo com pelo menos alguém, né? Verdade. Então, esse foi meu raciocínio, eu comecei a entrar muito nesse mundo, nunca imaginei na face da Terra que eu poderia ir pra internet, porque teriam pessoas passando pelo mesmo que eu. Só que daí, em uma dessas pesquisas de livro, veio a pandemia. Sempre estudou bastante. Sempre, sempre. Eu sempre fui muito fissurada, assim, em estudar, sabe? Até o que eu não gosto e o que eu gosto também, né? Mais ainda. Então, na pandemia, eu sei que a pandemia foi muito ruim pra muita gente, só que pra mim foi assim, caiu como uma luva, assim, sabe? Porque tava meio perdida na vida, sabe aquela coisa de você estar nos seus 20 e poucos anos, aí você vai deixando a vida te levar, você fala, ah, cara, Você eu tô fazia só vivendo. Você trabalhava em alguma outra área? Eu só tive um trabalho de carteira assinada, que foi como RH de uma academia, porque na época eu fazia nutrição. E eu sempre soube, assim, sabe? Que não era pra mim. Que não era o caminho, né? Minha mãe me apresentou o empreendedorismo há 8 anos atrás, o marketing digital. Tá. Só que eu era muito nova, eu tinha 15 anos quando ela me levava para os primeiros eventos, para as primeiras palestras. Então, sabe aquela coisa que você não tem ainda muita cabeça para isso? Na pandemia, minha mãe queria que eu fizesse alguma coisa, sabe? Tipo, você não vai ficar só em casa o dia inteiro sem fazer nada. Morava com sua sabe? mãe? Eu morava com os meus pais, lá no Rio. Ah, você é Aí, carioca? sou carioca. Legal. Ela virou pra mim e falou assim, olha, vamos fazer esse curso aqui. E era um curso relacionado a marketing digital. Cara, foi aquilo que meio que deu um boom na minha vida. Puta, porque... sua mãe sem querer, ela Sim. te levou pro caminho que você trilha hoje, né? É, minha mãe, ela nunca... Ela ficou insistindo comigo durante 7 anos, essa questão do marketing digital. Filha, faz. E eu meio que sem cabeça. Mas sua mãe é dessa área do marketing Minha digital mãe ou é não? fisioterapeuta. Nossa, nada a Só ver. que ela sempre teve uma visão de futuro, assim, sabe? Entendi. Então, e ela sempre soube que eu nunca nasci pra ser CLT, por exemplo. Ela olhava pra mim e ela via que eu não tinha jeito de Sempre CLT. pensamento empreendedor, né? Pois é. Então, e meu irmão é médico, meus pais são médicos, os dois, né? Então, mesmo com essa criação, ela olhou pra mim e falou: "Ah, não tem muito a ver, né, com a minha filha". Ela me incentivou muito nisso. Até que na pandemia eu lia um livro por semana. Eu coloquei como meta de ler um livro por semana. Eu lia muito. Eu acho que, sem sacanagem, durante a pandemia eu devo ter lido mais de 50 livros, assim. Foi muito Caramba. surreal. E em uma dessas minhas pesquisas, eu procurando na internet sobre relacionamento, dei de cara com um capital erótico. Aí, como todo mundo, eu li o nome e falei assim, nossa, mas que engraçado, sabe? Tipo, o que é capital erótico? Nunca nem ouvi falar. E não é